Está no ar o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Esse é o podcast Na Academia, a vida acadêmica mais leve. Eu sou Marcos Cardoso, estudante de jornalismo, e comigo neste projeto está a Jamila Bernardi, estudante de Relações Públicas. Oi, gente, tudo bem? Continuando o tema do programa anterior, hoje vamos falar sobre o bicho de 7 cabeças de todos os estudantes. Independentemente se tu é de humanas ou exatas, o trauma de qualquer estudante é escrever trabalhos acadêmicos. Hoje recebemos a professora doutora Juliane Petri Panoso, SESCOM. Ela possui licenciatura plena em Educação Artística pela Universidade de Caxias do Sul, curso de restauro pela Palazzo Spinelli per l'Arte e Restauro, Consórcio Brasil e Itália, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais da Universidade La Salle Canoas. Atualmente é professora da FSG Centro Universitário. Oi, prof, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Espero contribuir bastante aqui com as normas, tirar essa ideia de bicho de 7 cabeças de um trabalho acadêmico e resolver todas essas questões de uma maneira leve. E a gente queria, antes de começar, dar uma dica muito importante para todos os desesperados de plantão. O Metzer é um site online onde o estudante utiliza da plataforma para desenvolver seu trabalho e pesquisa acadêmica, sem dor de cabeça, com as normas da ABNT. Mais de 250 mil estudantes e pesquisadores de diversos cursos usam o Metzer em seu dia a dia para desenvolver trabalhos e pesquisas acadêmicas, como TCC, relatório de estágio, teses, artigos científicos e resenha. Prof, eu não sei se tu já conhece o Metzer, se tu conhece, tu acha que programas como ele podem auxiliar o acadêmico nesse estágio da vida deles dentro da faculdade, no TCC, em relatórios, enfim? O que tu acha desse tipo de ferramenta que hoje nós temos? Bom, as ferramentas de formatação, elas são bastante úteis na hora que a gente está desenvolvendo, né, os projetos, porque facilitam a vida do acadêmico. É uma maneira de se organizar bem interessante, né? Esse programa, né, esse editor que a Jamila comentou, que é o Metzer, ele é bastante útil, né? Só que sempre tem que se lembrar que é apenas uma ferramenta, né? Ele não vai te dar o trabalho pronto, e ele vai auxiliar a não perder tanto tempo na hora de buscar as informações das normas. Ele é fácil de manusear, ele tem facilidades na hora de fazer. Por que ter conhecimentos das normas técnicas é tão importante? As normas técnicas, elas existem para padronizar os textos. E isso são normas, inclusive, internacionais. Se uma pessoa que está fazendo uma graduação tem um interesse em fazer um sanduíche, por exemplo, uma graduação sanduíche, ou depois dar continuidade na carreira, né, da acadêmica e fazer um mestrado, fazer um doutorado, essas normas não vão diferenciar de um país para o outro. E uma outra coisa que é importante dentro dessas regras da própria ABNT é para facilitar a leitura. Parece uma coisa tão, né, simples, mas um espaçamento 1,5, por exemplo, né, e um distanciamento duplo entre um parágrafo e outro facilita o leitor, né? Então torna a leitura um pouco mais dinâmica, um pouco mais clara, e também ajuda a organizar as ideias. Por isso que a gente precisa ter em mente que essas normas são importantes e não é uma bobagem, né? É uma situação realmente de termos uma padronização geral e a facilidade da leitura da pessoa que recebe o trabalho para fazer a verificação. E visualmente fica bem mais bonito também, mais organizado de ler, mais esteticamente, né? Esteticamente ele fica também melhor. Como eu consigo saber que o site que eu estou acessando naquele momento e que fala sobre o assunto que eu pesquiso é um site confiável? O Google Acadêmico talvez seja o principal, que a gente pode ver que já tem alguns trabalhos prontos que podem nos dar um norte. Mas como que eu sei que outros sites, outros materiais são confiáveis? Tu tem que fazer uma conferência bibliográfica, não tem como, né? Ainda o livro físico
o livro que foi publicado é que vai dar a chancela para que aquilo que você está lendo esteja coerente, esteja correto. Então, sempre se deve evitar blog, porque blog tem muito da opinião pessoal de quem está escrevendo. Evitar a Wikipédia. Wikipédia, o próprio nome diz, é wiki, é um texto produzido por várias pessoas. Então, a conferência da bibliografia sempre vai ser necessária. Então, dizer assim, se a gente faz uma pesquisa geral, né, com uma palavra-chave no Google, vai aparecer muitas coisas. E, normalmente, essas coisas que aparecem, né, os textos que aparecem, eles são superficiais. Né? Ele não aprofunda. Ele pode até te dar um conceito básico, mas ele não faz um aprofundamento daquela teoria. Então, sempre é interessante dar uma olhada naquilo que a gente está lendo num site, tentar ver se a pessoa que fez a publicação daquilo colocou bibliografia. Se sim, procurar aquele livro, procurar outras citações a respeito daquilo. Então, assim, o Google Acadêmico é mais confiável, sim, né? Porque existe todo um processo de seleção dos artigos que vão para o Google Acadêmico, mas também não é lá aquela coisa assim de 100% confiável, tá? Sempre são interessantes para a gente ter referências. O livro físico ele não vai ser abandonado por muito tempo ainda, né? E eu costumo dizer que um bom trabalho, uma boa pesquisa, ela não vai na opinião de um outro, né? O que isso significa? Se tu vai fazer, por exemplo, uma teoria, né? Trabalhar com uma teoria, por exemplo, assim, um teórico famoso, Freud. Tu não vai buscar pessoas que leram Freud e interpretaram Freud. Tu vai buscar o Freud. Então, tu vai na fonte primária. E a fonte primária vai te dar muito mais acesso e o desenvolvimento das tuas próprias análises do que a leitura de uma pessoa que leu com outro filtro ou com uma outra lente, né? Por isso que ele é importante buscar essa fonte primária. Prof, depois que um trabalho está finalizado, tu acha então que vale a pena a gente pagar para alguém corrigir ele? A língua portuguesa é uma língua muito difícil. Eu acho que é uma das mais difíceis que tem no planeta. E sim, eu acho válido. Eu acho válido a gente pedir para uma pessoa que já está habituada, que foi formada, né, dentro da área de letras, para fazer as correções. Porque volta e meia na escrita, em algum momento a gente vai resvalar, né? Numa questão de pronome, numa forma verbal, alguma coisa a gente acaba deixando de lado. E isso pode prejudicar a interpretação do texto. Novamente, a gente escreve um texto para que outras pessoas leiam, né? Então, para ti pode estar muito claro, mas no olhar de uma outra pessoa não fica tão claro, que são as questões da própria comunicação, né? Que são essas interpretações. Então, eu acho válido, sim, a gente contratar um profissional da área de letras para fazer essa revisão, né? E deixar tudo bem direitinho, bem claro, inclusive na pontuação, enfim, coisas que a gente acha que a gente sabe, mas a gente não acha que, né, realmente não vai ser tão correto assim, da maneira que a gente está colocando. E a outra situação a respeito da correção é que tu vai ter uma outra pessoa lendo, e essa leitura é de uma pessoa que não conhece o assunto, que nunca viu nada sobre aquele tema, pode te dar um feedback muito mais interessante na hora da tua redação, desse próprio texto. Então, é bem válido, sim. Né? E se tu colocar duas pessoas, pedir para duas pessoas, mesmo da área de letras, fazer a correção, vai ter sempre correções diferentes. Então, assim, tem que ter uma pessoa bastante confiança, indicado, de repente, até pela própria academia, pela própria, né, instituição ou orientador, alguém que tenha mais familiaridade com esse tipo de trabalho, para deixar tudo realmente muito direitinho e não ocorrer nenhum tipo de interpretação errônea, né, do texto que a gente escreveu. Quando nós estamos fazendo um trabalho acadêmico, normalmente a gente tenta responder alguma pergunta, né? Se a gente escolheu aquele tema, porque a gente quer responder uma pergunta dentro dele. O que eu não posso deixar de colocar, por exemplo, no meu tema, na minha delimitação de tema,
no meu objetivo geral, específico, nesses tópicos, talvez acho que é o que a gente detalhou como o bicho de 7 cabeças do acadêmico, porque é aí que ele pode resvalar e acabar se perdendo um pouquinho na hora de elaborar o seu trabalho, por talvez falta de conhecimento, desatenção. O que a gente não pode deixar de colocar nessas partes? Bom, o tema sempre é algo amplo, né? Então, vamos pensar na ideia do guarda-chuva. A gente tem um guarda-chuva que, embaixo desse guarda-chuva, a gente tem várias situações para serem desenvolvidas. O tema é o guarda-chuva, né? E a delimitação do tema é onde tu vai esmiuçar o que realmente tu vai querer discutir nesse trabalho. Normalmente, o tema ele vai ter que ter um vínculo direto com o próprio título do trabalho, né? Porque é onde, com o título do trabalho, é onde tu vai pegar, vamos dizer assim, né, o teu leitor. Então, assim, por exemplo, eu quero falar sobre cultura. Ok, meu tema é cultura. Minha delimitação de tema vai ser, por exemplo, cultura brasileira desenvolvida em Caxias do Sul no período de 2000 a 2018. Então, eu já vou demarcar um espaço geográfico e também um espaço temporal, né? E então eu vou fechando esse guarda-chuva, eu vou deixando ele um pouquinho menor, até que eu consiga mostrar para a pessoa exatamente do que eu vou falar naquele trabalho. Objetivos e objetivos específicos são extremamente importantes, inclusive antes mesmo de começar a escrever o texto. Porque é a partir dos meus objetivos em que eu vou dimensionar o tamanho do meu texto. O que eu vou responder. Porque isso que tu disse que tu quer responder uma pergunta, esse é o problema de pesquisa, né? Então, eu tenho que formular um problema, que problema não é uma coisa ruim, né? Problema é uma coisa boa, mas que eu estou querendo discutir, né? Eu quero encontrar a solução daquela pergunta no meu trabalho. E por isso que eu tenho os objetivos e as hipóteses do trabalho, né? A hipótese são afirmações de coisas que eu já sei sobre o tema, que eu já tenho um domínio a respeito daquilo, e aonde ela vai ser refutada ou não, aquela hipótese. E pode acontecer de eu ter uma hipótese e durante o percurso do meu trabalho eu perceber que não é nada daquilo, né? E isso também não é um erro, isso só mostra que tu está fazendo um desenvolvimento sério de trabalho, que tu não vai forçar uma solução de problema daquilo que tu acha, em si, naquilo que tu encontrou no desenvolvimento dele. O objetivo geral, ele entra dentro da mesma proposta da questão do tema, né? Então, eu tenho um objetivo grandão, que é descobrir, esclarecer, localizar, analisar alguma coisa. E sempre num verbo indefinido, né? Porque eu estou sempre buscando alguma coisa. Por isso que esse objetivo ele vai ser dentro desses verbos, né? E os específicos, eles vão dar o norte do trabalho. Normalmente, isso não é regra, mas normalmente cada objetivo vira um capítulo do teu trabalho. Porque tu vai buscar alcançar os objetivos que tu elencou no teu projeto. Né? Por isso que a gente costuma dizer que projeto, quando a gente escreve um projeto, ele vai estar sempre com os verbos no futuro, né? E o trabalho do desenvolvido, né? A monografia final, o TCC final, a tese, a dissertação, ela já vai começar a ser utilizado o verbo no passado, né? Porque o projeto ele também não precisa ser engessado, pode acontecer coisas durante o percurso e tu tenha que mudar o teu projeto, de acordo com as fontes, as coisas que tu vai encontrando. Então, assim, uma dica que eu sempre dou, antes de escolher um tema para fazer um trabalho, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que a gente já conhece sobre o assunto. Porque buscar um tema muito fora daquilo que a gente nunca estudou, a gente vai ter dificuldade, inclusive, de encontrar bibliografia. A não ser uma tese de doutorado, nenhum tema precisa ser original, né? Aquela coisa assim, isso nunca foi escrito. Não, a gente pode rever coisas que já foram escritas e justamente a partir disso que a gente faz um trabalho que chama Status das Artes, ou Estudo das Artes,
que é um momento em que a gente busca os referenciais bibliográficos daquilo que já foi escrito sobre esse assunto. E isso vai para o nosso texto, né? E vai mostrar também o quanto que a gente está buscando informações sobre aquele assunto. Depois disso, mais ou menos pensado, junto com o orientador, né, que o orientador tem um papel bastante fundamental na hora da escrita. Apesar de ser um trabalho individual em que a gente acaba se sentindo muito só, um trabalho acadêmico ele não deve ser solitário, né? Então, tu ter uma pessoa que vai te ajudar a organizar as tuas ideias é o papel do orientador. Então, assim, não pode ser visto como um bicho de 7 cabeças, porque isso faz parte dessa formação. Num TCC final, numa monografia final de curso, o que a gente tem que colocar? Aquilo que a gente aprendeu durante o curso. Né? Então, assim, a gente tem fundamentação teórica para isso. A gente fez muitas disciplinas no decorrer do curso. E cada uma dessas disciplinas foi pensada e construída junto com um coordenador de curso para que elas estejam relacionadas. Né? Então, tu já está construindo o teu trabalho final desde o momento que tu entra na universidade. Né? Então, isso é uma coisa que precisa também ficar claro para o estudante, que as matérias, elas às vezes parecem desconexas, mas não, elas não são desconexas, elas estão te dando fundamentação para te chegar no final do curso, apresentar um TCC e mostrar que tu já é um profissional da área, foi formado para isso. Né? Então, é botar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. Tu explicando pra gente, pra quem está nos ouvindo agora, lembrei bastante de uma aula que eu tive contigo de cultura contemporânea, que eu cheguei com a ideia de uma APS, que é a Atividade Prática Supervisionada, que hoje não existe mais. Tinha uma ideia que para mim estava super pronta. Cheguei e mostrei pro prof, eu fiz um artigo assim uma vez e queria desenvolver um pouco mais. Aí ela me fez pensar muito mais ainda sobre ele e ver o que eu tinha que tirar daquele artigo, porque para mim, estava com bastante embasamento, só que na verdade estava com pouquíssimo, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho junto que, nossa, ficou muito melhor o trabalho final do que aquilo que eu tinha chego, né, com ele. É aquilo que eu estava comentando anteriormente, né, a respeito de que às vezes para nós tá muito claro um conceito, por exemplo, mas não necessariamente para quem vai ler, para quem vai avaliar o trabalho também vai estar claro. E também tem uma situação assim, um trabalho acadêmico, ele deve ser utilizado para a comunidade, ele não deveria ficar guardado numa gaveta, ele serve para publicar, ele serve para ser colocado realmente para a sociedade, senão ele fica no vazio, né? Um projeto que ele só tem por finalidade a aprovação ou não, né, de uma disciplina ou de um curso que for, também vai cair no vazio. Então, a ideia de tu fazer um trabalho bastante fundamentado teoricamente e com as definições muito claras a partir do que tu tá olhando, qual é o autor que tu tá utilizando para fazer uma definição de algum assunto, ajuda também a perceber o que é que a gente está querendo dizer com aquilo. Porque eu posso ter 2 autores, né? Vou dar mais um exemplo. 2 autores falando de um tema geral como comunicação. E cada um vai ter um tipo de análise sobre comunicação, uma definição de comunicação. Eu vou ter que escolher um deles para colocar no meu trabalho. E aí, a partir do momento que eu escolho um autor para colocar ali na definição de um conceito, eu também já vou mostrando qual é o tipo de texto que eu vou mostrar para o meu leitor. Né? Então, assim, às vezes, assim, um conceito bobo, eu estou num curso de comunicação, mas eu quero fazer um trabalho de comunicação como esse tema tão amplo. Então, vamos buscar realmente quem fala e aquilo que a gente acha que é o mais coerente. Ou a gente coloca os 2 autores para discutir. O problema é deles, se eles brigarem, né? Não é nosso. O nosso papel é botar eles para discutir, é mostrar as possibilidades daquele conceito ou escolher um conceito apenas. E o bom da comunicação é que tem bastante pessoas que falam sobre todos os assuntos, então a gente consegue escolher bem certo o lado que a gente quer apresentar, né, como tu disse. Sem dúvida, sem dúvida. E para isso que a gente tem tanta disciplina com teoria de comunicação, né? Para realmente a gente poder ver qual é o tipo de abordagem que a gente quer dar. Prof, como que tu acha que é um cronograma
perfeito para a gente produzir esses trabalhos acadêmicos? Segui-lo. Porque já muitas vezes, nesses mais de 20 anos que eu tenho de licenciatura e, né, orientando os trabalhos, os alunos em diversos níveis, aquilo que eu me dou conta é que as pessoas não levam a sério o cronograma, né? E o cronograma, ele parte inicialmente do processo de leituras, de busca de bibliografia, né? Então, assim, a gente tem um contato com o orientador, senta e no primeiro dia a gente organiza o cronograma. E um bom cronograma, ele é semanal, né? E sempre com objetivos bastante distintos. Então, essa semana eu vou ler isso, isso e isso. Só vou ler. Na outra semana eu vou fazer um resumo, ou eu já vou fazendo resumo enquanto eu leio, mas eu indico primeiro faz uma leitura. Depois tu retoma o texto e tu lê e resume o texto. E tu vai construindo esse cronograma junto, novamente, com o teu orientador, semanal, para que a gente chegue ao final do cronograma com aqueles passos cumpridos. Então, por isso que eu brinquei. Qual é o cronograma ideal? Segui-lo. Montar um cronograma é muito fácil, né? Estabelecer algumas rotinas no papel. O papel aceita muita coisa. Mas é ter essa organização, né, e dizer, realmente, eu estou fazendo um trabalho, é um trabalho sério, ele pode ser alegre, ele pode ser leve, sim, ele pode, mas ele sempre vai ter que ter seriedade. Então, seguir esse cronograma é fundamental, para não chegar lá no final do semestre, ou no final do ano, e entrar em desespero, e não conseguir ler a metade das coisas que a gente se propôs a ler, e não ter entendido algumas coisas que poderiam ser discutidas, poderiam ter sido resolvidas lá no começo, né? Então, o grande desespero que eu vejo de um aluno que está fazendo um trabalho acadêmico é realmente deixar para a última hora. Não vou dizer assim, a gente não deixa as coisas, a pessoa não deixa para a última hora. Acontece, né? Mas, assim, normalmente, se é possível ter esse contato semanal, se não é possível quinzenal, mas nunca deixar de um mês para o outro. Se a gente vai espaçando o tempo, a gente vai deixando para lá. Ah, não, eu ainda tenho tempo para fazer. Ah, mas são só 15 páginas, eu consigo ler. Né? Às vezes, as 15 páginas que a gente tem para ler, elas são tão densas que a gente não consegue fazer isso em 2 dias. Que a gente vai ter que voltar no texto muitas vezes. Então, é bem isso. A leitura apenas uma vez de um texto não é o bastante para compreendê-lo. Né? E deixar apenas na leitura, sem fazer um fichamento, uma anotação, um resumo, também não vai adiantar muita coisa, porque vai chegar lá no final, na hora de escrever o teu mente de trabalho, e diz assim, mas eu já li isso, mas eu li isso aonde? Né? Ah, é o texto do fulano, tá, mas tá em que página? Para eu poder fazer a citação certa. Né? Então, essas coisas elas precisam estar estabelecidas e sempre muito de acordo com aquilo que a programação que o orientador está te passando. Né? O orientador, ele é teu amigo, ele não é teu inimigo, mas ele vai sempre te puxar para a terra para ver o que realmente é possível fazer. Isso é uma outra coisa interessante de se comentar. Às vezes a gente quer escrever sobre alguma coisa ou fazer uma pesquisa sobre um assunto e não vai dar tempo, por exemplo. Não vai dar tempo de fazer essa pesquisa em 4 meses. Era uma pesquisa que ela precisaria de 2 anos, sei lá, um pouco menos. Então, isso também o orientador, às vezes, frustra o orientado, né? Porque parece que a gente está tolhindo, que a gente está cortando, né, a pessoa que está sendo orientada. E, na verdade, é porque a gente já tem uma certa experiência um pouco maior e perceber que realmente aquele assunto, ele seria, de repente, para uma dissertação de mestrado, né, ou para uma tese de doutorado que é mais longa. Então, esses tempos, de saber quanto tempo eu tenho para desenvolver aquele assunto, né, e isso o cronograma ajuda. E também o cronograma serve para não fazer com que o acadêmico se sobrecarregue, né? Porque, nem tu disse, pegar uma semana e apenas ler. Não é que tu tem que ler e já escrever naquela semana. Se tu seguir o cronograma, tu vai poder tirar aqueles 5, 7 dias apenas para a leitura, né? Acaba sobrecarregando tua cabeça, tu não consegue também desenvolver o que tu se propôs, né? É o tempo que a gente tem, que a gente chama de acomodação de conteúdo, né? Então, a gente lê
E a gente fica com aquilo na cabeça por um tempo. E até que a gente consiga compreender tudo e estabelecer a relação com aquilo que a gente está querendo dizer no trabalho, ela precisa de um tempo, né? Tem alguns escritores, né, que é dos profissionais da escrita, que dizem que é o texto de gaveta. Às vezes a gente precisa colocar aquele texto na gaveta por um tempo para depois retomar até as ideias acomodarem na cabeça da gente. Porque não é de uma hora para outra que ela vem, né? Não. E é um processo dolorido. É dolorido porque às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa extraordinária ou não, acha que está ficando uma porcaria. E depois que passa um tempo e a gente pega aquilo de novo para, né, uma semana, 15 dias, a gente consegue realmente fazer as associações e dizer, não, isso aqui está muito bom, isso realmente vai ficar no trabalho. Não, isso aqui eu posso descartar, não é tão obrigatório de estar ali presente naquele texto. E isso não serve também somente para os trabalhos acadêmicos, praticamente para tudo. Como a gente trabalha na área da comunicação, a gente acaba tendo várias ideias, às vezes, que tu escreve e acha que naquele momento não tá tão bom. Aí tu coloca na gaveta, daqui a pouco ele te serve como uma dica ou algo para complementar o que tu tá fazendo em outro momento, né? Sim, a gente vai tendo uma construção, né? E essa construção de conhecimento vai dando subsídios para a gente para realmente perceber o quanto aquilo vale a pena ou não, né? E tem coisas que a gente leu, por exemplo, na graduação, que não entendeu, aí passa um tempo, mesmo depois de formado, alguém pergunta sobre um assunto, tu lembra que tinha aquele material, tu volta nele e tu diz assim, nossa, como é que eu não me dei conta disso na época? É que falta um pouquinho da bagagem, né? Desse tempo de ler e compreender realmente o que a gente está lendo. E também é legal tu pegar um texto teu de 1, 2 anos atrás e ver o quanto melhorou. E muitas vezes a gente acaba se surpreendendo e diz assim, será que fui eu mesmo que escrevi isso? Tá tão bom. Né? Porque a gente acaba... boa de se ver, né? Uma evolução boa de se ver. Tanto positiva quanto negativamente, né? Tu garante que a gente pode dizer mais do que isso, porque não sei se já fez algum momento isso, pegar alguma coisa que tu produziu na graduação e ver agora já na produção de um pós-doutorado, né? A diferença que tem na bagagem que tu traz contigo agora, né? Uau! Uau, e como? Mas tem coisas que eu continuo pensando da mesma forma também, né? Que também é bom ter isso, né? Que também é bom, que também é muito bom. Mas é bom fazer esse exercício, né, temporal de vai e vem, de o que a gente fez, o que a gente está fazendo atualmente. Tem coisas que a gente se arrepende, tem outras coisas que a gente não se arrepende. É uma nostalgia boa que acaba sentindo vendo o material. Sem dúvida, sem dúvida. E eu costumo dizer que a escrita e esse processo da escrita acadêmica também é muito um exercício, né? A gente vai... É como se a gente fosse aprender a tocar um instrumento musical, né? Ou a questão de um esporte, uma pessoa que joga futebol, quanto mais a pessoa treina, melhor ela fica, né? Então, quanto mais eu vou treinar meu futebol, meu instrumento musical, melhor eu vou ficar na minha técnica. E isso funciona igual na linguagem escrita, né? Ou numa linguagem pictórica ou escultórica, ou qualquer coisa que a gente queira fazer, que quanto mais a gente pratica, melhor a gente sai. Prof, que dicas normalmente tu costuma passar para os teus alunos quando eles já chegam meio desesperados para ti, seja no começo, na metade ou no final do semestre, quando eles não sabem o que produzir, não sabem aonde procurar, o que normalmente tu conversa com eles, como é que tu tenta acalmar eles nesse momento? Respira. Respira porque é possível, né? Tudo a gente resolve. Apesar de repente, o resultado não ser realmente aquele que a gente estava buscando, né? Por exemplo, no final de uma apresentação de trabalho, alguma coisa nesse sentido, ou até esse processo enlouquecedor inicial de pesquisar o quê? A primeira coisa que eu digo, vamos procurar alguma coisa que a pessoa ame. A relação emotiva com o tema é bastante importante. Porque quanto mais tu gosta do assunto, mais tu vai ter prazer na hora de pesquisar. E tudo pode ser pesquisado, qualquer coisa pode ser pesquisada, desde que tu tenha um ponto de partida. E esse ponto de partida, ele acaba sim sendo uma escolha emocional. Então, vai pela questão de o que a pessoa se interessa. Então, a gente precisa sentar e conversar até a gente encontrar uma coisa que não fuja também completamente
daquilo que se propõe aquele trabalho, né? Então, assim, eu não vou falar daqui a pouco, sei lá, sobre yoga num trabalho que não tem relação nenhuma com aquilo que eu quero desenvolver sobre yoga. Então, eu vou ter que buscar algo que encaixe, mas nem sempre um quadrado e um círculo vão conseguir se juntar. E não dá para forçar muito a barra. Então, a gente não pode forçar a barra, né, de um assunto que não esteja vinculado com aquilo que se propõe para esse trabalho. Então, aí a gente, depois de definido, mesmo que um assunto que a princípio não pareça tão coerente, né, para aquele momento, então a gente estabeleceu então com o aluno o sumário e o cronograma. O sumário a gente vai ter todos os elementos pré-textuais e textuais, né, já estabelecidos ali, e já começar a pensar em títulos, né, para aquilo que a gente está querendo conversar com as pessoas na hora da escrita. Então, a primeira coisa a gente vai então ver ali, definições de conceitos iniciais, né? Depois, qual é o problema que a gente está querendo resolver a partir desses conceitos. E aí a gente finaliza isso com a análise desses outros dois elementos iniciais. Aí a gente já tem uma coisa com começo, meio e fim, né? Claro que o tempo daí desse cronograma vai ficar mais apertado e a pessoa vai ter que se dedicar um pouco mais. Mas a questão do acalmar o aluno, aquilo que a gente tenta fazer é esse exercício de buscar o tema inicial, né? Que daí a partir do momento em que ela relaxa e diz assim, não, isso vai ser legal de escrever, vai ser bacana de pesquisar, o trabalho flui melhor. E ao mesmo tempo que o aluno também tem que saber que ele não pode viajar tanto nesse trabalho, ele também tem que ter um pouquinho de autonomia, né, na hora de produzir porque o orientador está ali para auxiliar ele, não para fazer por ele o trabalho, né? De forma alguma, o papel do orientador é exatamente esse, é orientar, né, pegar pela mão e levar o aluno para pesquisar, o orientador não tem como fazer isso, né? Então vai depender, por isso que eu digo, é um trabalho individual, mas ele não precisa ser solitário, né? A pessoa vai desenvolver tudo isso no percurso desse trabalho, mas o orientador vai, como eu disse, puxar para a terra, dizer assim, ó, não é para tanto assim, né? Ou vai mostrar, ó, tu tá falando pouco disso, e isso é o teu cerne do teu trabalho, tu não tá discutindo, tu não tá vendo. E essa é a orientação, é ler o texto e dizer, não é dizer gostei ou não gostei, ou esse trabalho é um tema que não me interessa, né? O orientador não pode falar isso. O orientador ele tem que justamente olhar com esse olhar técnico e acadêmico, né? De compreensão de texto, daquilo que foi proposto inicialmente, realmente está acontecendo. Até porque também o nome dele vai junto nesse trabalho, né? Vai. Uma produção em conjunto, como tu disse no começo, né? Sim, sim. Tem uma brincadeira assim que no mundo acadêmico que a gente diz que a gente produz o que é possível para a gente poder se orgulhar do que faz e também não ter um problema com o orientador, né? No caso, essa situação que muitas vezes a gente acaba tendo que dizer sim para o orientador porque ele conhece um pouco mais sobre aquilo. Mas aquilo que a gente escreve, ninguém vai dominar mais do que a pessoa que está escrevendo. Então, essa segurança na hora de apresentar um trabalho, o aluno tem que ter. Foi ele que pesquisou. O olhar do orientador foi dado na parte técnica, né? O assunto, quem sabe realmente sobre o assunto é o aluno, é quem produziu o trabalho, né? Então, assim, a ideia de a gente ter essas justificativas, mas o meu orientador não me falou. Mas se chegou a discutir sobre isso na hora da orientação, você foi nas orientações, você seguiu o cronograma, então por isso que muitas vezes a gente acaba jogando a bola para o orientador, porque é até mais fácil, né? Ele não me disse que era assim, né? Essa é a autonomia que o aluno tem que ter, porque ele já, assim, no final do curso, gente, o aluno já é profissional, ele já terminou toda aquela carga de conhecimento, ele só está mostrando que ele realmente sabe. É apenas o último ato dele dentro da academia. Né? Exatamente. Naquele momento, exatamente. Se ele quiser continuar na pesquisa, ele vai voltar mais vezes para a academia. Vai voltar mais vezes para a academia. E a circunstância da aprovação ou não de um trabalho de conclusão vai muito ao encontro desse percurso que o aluno tem durante o curso.
né? Então, a gente, porque a gente sabe qual é o aluno que realmente se dedica, porque trabalho não pode ser um empecilho, não é justificativa, filho não é justificativa, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus filhos, todo mundo tem a sua família, os seus compromissos, e todo mundo já passou por isso, né? Quem está na graduação, ou fazendo mestrado, ou fazendo doutorado, tem que ter em mente que é uma escolha, e é uma escolha que não dura a vida inteira, é aquele período, aquele momento da vida da pessoa. Então, se a pessoa está lá fazendo a graduação, o objetivo dela pode ser o diploma, não tem problema nenhum, mas a escolha foi dela, né? A escolha foi daquela pessoa, foi do aluno. Então, a gente tem que sempre ter em mente a questão do percurso. O diploma é consequência, né? A vida dessa pessoa durante o caminhar dentro de uma instituição de ensino é o que realmente importa, são os conhecimentos, as pessoas que a gente conhece, as relações que a gente faz e as ideias que a gente começa a ter que se ampliam dentro de uma universidade. E eu acho que é uma das últimas vezes na vida que a gente faz isso por essas escolhas. Depois, na vida profissional, a coisa fica mais tumultuada, né? Quando eu estou falando tanto escolha, é porque aquilo que eu queria deixar bem claro é que no momento em que a gente termina o ensino fundamental, o ensino médio, e a gente vai para uma graduação, é muito pessoal o direcionamento para a vida profissional que a gente quer ter. Então, realmente, a ideia da escolha é muito importante. Eu estou escolhendo fazer comunicação, jornalismo, relações públicas, porque é do meu interesse, né? A partir do momento da formatura, a gente vai para o mercado. E a gente não está mais fazendo uma atividade que foi uma coisa que orgânica da gente na hora de escolher como foi a ideia de uma graduação. E a gente vai tendo que se ocupar de outras atividades e que muitas vezes a vida vai empurrando, né? Então, por isso que eu digo, é uma das últimas escolhas que a gente realmente faz. É a graduação, é o tema que a gente está estudando e é pelo caminho que a gente quer traçar. Prof, acho que a gente só pode, na verdade, agradecer por essa aula, praticamente, que a gente teve nesses minutos que ficamos juntos hoje. Obrigado por ter disponibilizado um tempo para conversar conosco e para a gente tirar as dúvidas que não são somente minhas, da Jamila, mas de muitos acadêmicos que, quando estão fazendo seus trabalhos, acabam sentindo isso. Por nada. Foi um prazer ter conversado com vocês. Estou sempre à disposição, né, quando precisarem de alguma coisa. Quem precisar do meu contato, quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, tem o meu e-mail no site da instituição, da FSG. Vocês podem disponibilizar o e-mail também, não tem problema nenhum. E eu fico bem à disposição. Aquilo que eu puder contribuir e ajudar no crescimento de vocês vai ser sempre uma alegria. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio número 5. Fique ligado nas redes sociais da AGEX, que estaremos divulgando os próximos programas. Tchau, gente. Até a próxima. Abraço!